reunidas ainda, vamos rezar uma Ave Maria para que Nossa Senhora interceda. Interceda pelo Tanus, interceda por essa pregação, interceda por este grupo de oração que já está sendo uma bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar. Curados para amar, curados para servir. Repita comigo: Senhor Jesus, eu quero ser curado para servir. Deus não cura à toa. Deus cura para fazer de você alguém melhor. Deus cura para fazer você feliz. Deus não cura apenas para devolver você para a mesma vida. Não. É isso que Ele quer curar em você. Deus quer fazer você feliz. Deus quer fazer você uma pessoa vencedora. Então diga para Jesus: então me cura, Jesus. Vem me curar. Vem, Jesus. E qual o exemplo que eu gostaria de dar? Uma pessoa que foi curada e se tornou uma servidora. Eu quero tomar Maria Madalena. E eu vou recorrer a alguém muito especial, São Gregório Magno. São Gregório Magno, no ano 591, na homilia 33. Porque as homilias de São Gregório eram tão importantes, tão fortes. Ele era papa. Ele foi um papa que a palavra dele era forte. E na homilia 33 de São Gregório Magno, ele conta a história de Maria Madalena. Isso tem 1400 anos. Foi no ano 591. São Gregório Magno fez algo magnífico. Para ele, aquela mulher pecadora, do capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos, é Madalena. Para ele, aquela mulher, e sem dúvida, do capítulo 8 de São Lucas, em que Jesus expulsa 7 demônios, é Madalena, é Maria Madalena. Mas para São Gregório Magno, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que também vai lavar os pés de Jesus, já por gratidão de Jesus ter ressuscitado o seu irmão, é Maria Madalena. Eu fico com São Gregório Magno. A exegese moderna coloca 3 Marias diferentes, mas eu fico com a palavra de um papa, de um doutor da igreja. Amém? No capítulo 7, se você quiser abrir essa passagem, capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, há uma passagem no versículo 22 em diante, em que uma mulher vai até onde está Jesus, na casa de um fariseu, um doutor da lei, alguém que era legalista. Havia um costume na época de Jesus: quem entrasse na casa tinha que lavar os pés. E por que era necessário lavar os pés? Porque andavam em ruas empoeiradas de sandália, não era sapato fechado. E as mesas na época de Jesus não eram mesas altas, mas eram mesas baixas,
onde as pessoas tinham que se assentar em almofadas e descalço. Por isso era até uma questão de higiene. Ninguém quer comer com chulé no nariz, não é verdade? Então tinha que lavar os pés. Por isso Jesus também lava os pés dos discípulos em João capítulo 13. Ele vai lavar os pés dos discípulos. E aqui, esse fariseu, ele não cumpriu aquelas normas de um bom hospedeiro. Aquele que dá um banquete, o convidado especial tinha um costume. Primeiro, derramar um óleo perfumado na cabeça do convidado. Depois, beijava o convidado. E depois, lavava o pé do convidado. O fariseu havia convidado Jesus para aquela festa, mas não tinha feito nenhuma dessas coisas. Para ele, Jesus não era importante. Era um profeta e ele queria estar bem com seus amigos, dizendo: está vendo? Eu coloco na minha mesa quem eu quero, pessoas importantes. Mas Jesus não havia entrado no seu coração. E essa passagem conta que Maria Madalena era uma pecadora pública, uma prostituta. Ela entra arriscando sua vida, porque a prostituta não podia entrar na casa de alguém que era homem de bem. Ela podia ser arrastada para fora da casa e apedrejada. Madalena entra. Ela vai aos pés de Jesus e chora. Ela entra por trás. Ela não coloca de frente de Jesus, ela vai por trás de Jesus e começa a chorar. Ela chora as lágrimas, que ela estava arrependida. E ela enxuga com os cabelos, e ela leva um perfume muito caro, que era de nardo puro. Um perfume desse que custa quase um ano de um trabalhador. 300 denários foi que Judas falou que valia lá na casa de Lázaro. Então, quando ela quebra aquele vaso de alabastro, de nardo puro, era o perfume que a prostituta guardava quando ela ia seduzir alguém importante. Mas agora, ela não estava seduzindo Jesus, ela não queria. Ela queria ser amada, perdoada. E à medida que ela lava os pés de Jesus, ela ia tendo a sua história curada, seu passado. Ela que não tinha sido valorizada, ela que tinha feito do seu corpo um lugar de pecado, agora ela lavava os pés de Jesus, e Jesus não a rejeitava. E o fariseu ali, se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está lavando os pés dele, pois é uma pecadora. Jesus sabia. E o fariseu está pensando, e Jesus, como Deus, penetra os pensamentos daquele fariseu e diz para ele: escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você. Um homem tinha dois devedores, um devia 500 moedas, o outro devia 50. E aquele senhor, muito bondoso, perdoou os dois. Perdoou o que devia 500 moedas e perdoou o que devia 50 moedas. A seu ver, qual dos dois vai amar mais? O fariseu disse: ora, a meu ver, aquele que foi mais perdoado é mais amado. E aí Jesus joga no rosto daquele homem: você está vendo? Eu entrei aqui e você não jogou óleo na minha cabeça de perfume. Esta está banhando meus pés com perfume. Eu entrei aqui e você não me deu um beijo, e essa não cansa de beijar os meus pés. Você não lavou os meus pés, e ela está lavando com suas lágrimas. Por isso eu te digo, os teus muitos pecados são perdoados. Por quê? Aquele que pouco se é perdoado, pouco ama. Aquela mulher se sentiu tão amada,
tão perdoada, porque a história da vida dela, ali nos pés de Jesus, estava acabando. Ela não voltaria para o prostíbulo, ela não seria mais aquela mulher que venderia o seu corpo, ela seria uma outra criatura, porque ela foi amada, ela não foi rejeitada no seu pecado, ela foi querida, ela foi curada dos seus traumas, do seu desamor. Essa aqui é a mulher para o nosso exemplo. Nós que precisamos ser curados também, curados, e digamos para Jesus hoje, repita comigo: Senhor Jesus, eu também quero me aproximar de Ti, com toda humildade. Cura em mim, Jesus, tudo que é pecado. Eu preciso, Jesus, me aproximar de Ti, com a humildade de Madalena. E aqui no capítulo 8, no versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim de São Lucas. Preste atenção nessa passagem. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Dentre elas, Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Eu me lembro do padre Rufus, que quando tive a oportunidade de ministrar com ele, um encontro de cura e libertação em Belo Horizonte. Padre Rufus, ele não fazia exorcismo, ele fazia oração de amorização, oração de cura interior. Jesus, eu te peço, Senhor, cura essa mulher que fez o aborto, ama ela, e a mulher que tinha sido dominada por um demônio, o demônio ia aos gritos embora daquela mulher. O amor liberta. Essa Madalena foi libertada de 7 demônios diferentes, que representavam também 7 divindades pagãs que eram cultuadas pelos samaritanos. Deus Mamon, Deus do dinheiro. Baal, aquele que é o Deus que sacrifica, aquele que é o Deus que quer que você faça a vontade dele. Aqueles deuses que estavam na vida de Madalena foram expulsos. Aqui eu fico olhando para Madalena e pergunto: quem conseguiria olhar para Madalena e acreditar que uma prostituta dominada por 7 demônios, desde quando essa mulher se tornaria a primeira testemunha da ressurreição? É o melhor exemplo de curado para servir. Quando eu olho para Madalena, e Madalena teve jeito, Madalena se tornou uma nova criatura, eu digo: Jesus, eu tenho jeito também. Fala assim: Senhor, se até Madalena, prostituta, endemoniada, saiu da prostituição, foi libertada do demônio, eu creio, Jesus, que o Senhor pode fazer em mim o que o Senhor fez nela, fazer de mim uma testemunha da tua ressurreição. No capítulo 12 do Evangelho de São João, quando logo depois da ressurreição, há um jantar em Betânia, Jesus havia ressuscitado Lázaro. O Evangelho de amanhã é São Lázaro, Santa Maria e Santa Marta. Amanhã é o dia de Santa Marta, São Lázaro e Santa Maria, os amigos de Jesus. Jesus havia ressuscitado Lázaro, e esse acontecimento se dá 6 dias antes da paixão do Senhor. Por isso o relato o testemunho, o milagre de Lázaro, ele é contado logo no início da Semana Santa. E foi esse milagre que apressou a morte de Jesus, porque todos viam Lázaro ressuscitado e se convertiam, e resolveram também eliminar Lázaro.
E aqui a palavra de Deus diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia. Então, 6 dias antes da paixão de Jesus, foi a Betânia onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram-lhe uma ceia em sua honra, e Marta servia, e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários? O trabalhador recebia 1 denário por dia. 300 denários é quase 1 ano de trabalho. Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa furtava o que nele lançavam. São Gregório Magno fala que aquilo que Maria Madalena usava para seduzir os homens, agora ela derrama o óleo perfumado no pé de Jesus. O que era pecado, agora é graça. Jesus é poderoso para usar até os acontecimentos de fraqueza do teu passado. Jesus é poderoso para colocar a mão no seu passado. Jesus é poderoso para fazer até as histórias difíceis do seu passado. Jesus é poderoso para fazer das histórias difíceis testemunhos. Veja, por exemplo, a Madre Jane do Instituto Hesed. Ela era uma mulher que cultuava o mal, e hoje serve a Deus. E hoje serve a Deus com muito mais força, porque ela sabe que não pode piscar nenhum olho, que o diabo tem uma fúria dela muito grande. É uma das madres fundadoras do Instituto Hesed. Quando a gente olha essas pessoas que mudaram de vida completamente, o que era o passado, a história do passado serve agora para testemunho, para mostrar que Deus dá jeito para tudo. Repita comigo: Deus dá jeito para tudo. Não existe ninguém perdido. Não existe situação perdida. Não existe dívida que não possa ser paga. Não existe doença que não possa ser transformada. E para terminar, para nós entrarmos em oração, eu quero pegar agora a passagem da ressurreição, que é o capítulo 20 do Evangelho de São João. Olha o que diz essa passagem. Quando o sepulcro está vazio, quando chega lá Maria Madalena, quer dizer, no primeiro dia em que se seguiu o sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro. De manhã cedo, quando ainda estava escuro, e viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi a dizer a Simão Pedro e a outro discípulo a quem amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então São João vai correr na frente e vai chegar lá e ver o sepulcro vazio e o pano que servia de mortalha para Jesus, o sudário, dobrado. Mas ele espera que Pedro é o primeiro dos apóstolos, é o Papa. Ele espera que Pedro demorou mais porque era mais velho, corre mais devagar. João era mais novo. E quando Pedro entra, aí João entra, e a palavra diz assim: e quando João viu os panos dobrados, João acreditou na ressurreição. Porque era proibido a um judeu tocar no corpo de um morto. Tinha que ficar um dia inteiro se lavando no templo. Ora, se tivessem roubado o corpo de Jesus, por que ia tirar o pano de um corpo que tinha sido torturado? Um pano que tinha sido inclusive embebido em sangue. Um pano que tinha sido envolvido com mirra e aloés de perfume. Porque se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, por que tiraria a mortalha?
João viu que aquela mortalha era a primeira testemunha da ressurreição. E lá no versículo número 11, entretanto Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. E chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, quem aqui que já foi no Santo Sepulcro em Jerusalém, levanta a mão. Quando você vai lá, aquele lugar ele é protegido. Um anjo ficou na cabeceira e o outro nos pés. Ou seja, até mesmo os anjos guardaram o lugar onde Jesus foi sepultado. Então, Maria Madalena, ela pergunta, viu 2 anjos à cabeceira, e eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas as palavras, voltou-se e viu atrás de si, viu Jesus de pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai, e meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele tinha falado. Ela confundiu Jesus com quem, gente? Ela confundiu com quem? Por causa do pecado de Adão e Eva, o caminho do Éden, o caminho do paraíso ficou fechado. Jesus é esse jardineiro que pede para Marta, para Maria Madalena, que pede para Maria Madalena, não me retenhas, porque Jesus vai subir ao céu para abrir o Éden. Através da sua morte ele vai abrir o paraíso. Jesus é esse jardineiro, o divino jardineiro, o único capaz de abrir de volta o caminho para o paraíso que foi fechado pelo pecado de Adão e Eva. E a primeira testemunha da ressurreição foi Maria Madalena, que tinha sido possessa de 7 demônios, que tinha sido uma pecadora pública, mas que depois ofereceu o seu amor a Jesus, derramou tudo aos seus pés, deu tudo que tinha, até o dinheiro que ela tinha, ela deu tudo para Jesus, e por isso ela se torna uma modelo de quem é curado para servir. Se você quer entrar no paraíso, saiba que tem alguém que abriu o paraíso para você e custou o seu sangue. A chave da porta de entrada do céu foi a cruz de Jesus. Essa foi a chave de entrada para o céu. Então diga comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu quero ser curado para servir. Cura o meu passado, cura o que ainda me prende. Eu quero dar tudo de mim a Ti, Jesus. Eu quero me entregar a Ti, Jesus. Eu quero me dar inteiramente a Ti, Jesus. Essa pregação, Jesus me deu em sonho essa noite, às 3:30, 4 da manhã. Eu jamais conseguiria unir. No sonho, o Senhor vai me mostrando tudo isso. Maria Madalena curada do passado,
Maria Madalena que chora aos pés de Jesus. Mas Maria Madalena que depois agradecida, lava os pés de Jesus para prepará-lo para a sepultura. Maria Madalena, a que viu em Jesus o jardineiro que abre de volta o paraíso. Maria Madalena, ela é chamada de apóstola dos apóstolos. Ela que evangelizou os apóstolos. Quem acreditava, fala para o seu irmão, quem acreditaria nisso? Que Jesus faria de uma prostituta possessa de 10 demônios, 7 demônios. Quem acreditaria que ela seria a principal servidora da ressurreição? Põe a mão no peito, isso é para mim, Jesus. Eu não quero esquecer isso, Jesus. Fala, eu não quero esquecer, isso é para mim. Diga, Jesus, isso é para mim. O Senhor tem mais para mim. Acredita, meu irmão, minha irmã, se Jesus fez de Madalena a primeira testemunha da ressurreição, imagina o que pode fazer de você, que é muito melhor do que Madalena. O seu passado nem passa perto de Madalena. O que Deus pode fazer de você não é somente cura que Jesus quer fazer, Ele quer curar você para você ver a felicidade da ressurreição. Deus quer curar você para você também entrar atrás do jardineiro e entrar no céu e diga, eu quero Jesus. Se você quer, fique em pé. Se você deseja, levante os braços e fala, Jesus, eu quero entrar atrás do jardineiro, que é o Senhor mesmo, que abriu a porta do céu. A porta de abertura do céu é a tua cruz, Jesus. Aqui está a chave de entrada para o céu. O divino jardineiro usou essa chave, passou pela morte para nos dar a vida eterna. Essa vai ser uma noite de cura para você. Mas hoje Jesus vai curar você, para você ser uma testemunha da ressurreição. Jesus vai curar você, para você ser uma pessoa que vai pregar. Você vai mudar a vida da sua família. Você vai mudar a história da sua família. Você vai mudar, você vai fazer da sua casa uma Betânia, que era o lugar de descanso de Jesus. Você vai fazer da sua casa um lugar lindo. Amém. Amém. Você vai ser essa Madalena. Você vai ser esse que vai levar Jesus. Diga, eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. Eu não sou nada. Toma o meu nada e faz o tudo em mim. Me leva, Jesus, para o jardim do Éden. Amém. Amém. Nos preparemos então para receber o divino jardineiro. Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? Quem não te louvará? Senhor dos exércitos.
Jesus, eu te amo. Hoje eu tenho a mesma alegria de Maria Madalena, de estar aqui diante de Ti e poder derramar minhas lágrimas também, minhas lágrimas de arrependimento. Mas eu não quero somente derramar lágrimas de arrependimento, eu quero também derramar lágrimas de gratidão, porque o Senhor abriu o céu para mim. Eu quero pedir agora, Senhor, da mesma forma que o Senhor não rejeitou essa pecadora que chorou aos teus pés, eu sei que o Senhor não me rejeita também. Por pior que tenha sido o meu passado, por maiores que tenham sido os pecados, eu sei, Jesus, que o Senhor não me rejeita. Eu quero pedir, Senhor, que cada um hoje aqui, seja qual for o demônio que estiver infernizando a vida, o Senhor libertou Maria Madalena de 7 demônios. Eu quero pedir então, Jesus, que venha libertar agora cada um e cada uma de toda a presença maligna que tem infernizado casas, com espírito de miséria, espírito de vício. Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que nós não sejamos como Judas, que ao invés de se arrepender, mesmo estando junto de ti, te roubava o que era colocado, o que era teu, para o sustento dos apóstolos. Jesus, eu não quero ser como Judas, eu quero ser como Maria Madalena. Jesus, eu não quero estar junto de ti dissimulado. Eu não quero estar junto de ti, Jesus, sendo um dos 12 e não te amar de verdade. Eu quero ser como Maria Madalena, que foi a primeira que chegou lá no sepulcro e foi a primeira que te viu. Eu quero, Jesus, te pedir também, que da mesma forma que o Senhor mandou que ela fosse evangelizar os apóstolos, eu creio que o Senhor pode fazer isso em mim também. Pede a Jesus para tirar de você toda timidez em pregar. Aqui tem pessoas que pregavam lindamente, mas fecharam o coração. Você evangelizava com palavras tão lindas, mas esfriou o coração. Tem dito não muitas vezes. Quando Deus te chama, tem dito não. Pede agora, cura-me, Senhor. Você que pregava, que evangelizava, e você que calou-se, seja por perseguição, seja por falta de reconhecimento, seja por causa dos trabalhos e cuidados da vida, diga para Jesus: cura-me, Senhor. Em voz alta diga: cura-me, Jesus. Eu quero voltar a pregar tua palavra. Eu quero, Jesus. E não deixe de olhar, de contemplar e de deixar que a inquietação tome conta do seu coração. Isso faz parte da transformação. Maria Madalena também, ela se sentia inquieta. Era uma mulher que tinha sede e que foi saciar em outras águas, sujas, podres. Mas quando ela encontrou o verdadeiro rio, a verdadeira fonte, ela nunca mais saiu daquele lugar. Muitos de nós já erramos a fonte,
Muitos de nós já buscamos em cisternas vazias. Muitos de nós, como Roberto sempre coloca, a nós também. Facilmente nós somos seduzidos por falsas fontes. E eu estou aqui, você está aí, mas todos nós estamos diante de Jesus. E cada palavra proclamada, pode ter certeza que o Senhor está realizando graças. Aquilo que Maria Madalena buscava não era aquilo que Jesus tinha para dar a ela. Jesus deu aquilo que talvez ela nem conhecia. Assim como foi a samaritana. Ela foi buscar água no poço de Jacó. E ela acabou recebendo algo que ela ainda não conhecia. Jesus tem algo muito mais valioso do que aquilo que você procura. Eu não sei o que você está procurando. Eu não sei aquilo que você está indo aí atrás. Mas Deus tem algo muito maior, muito mais valioso, muito mais precioso. E Ele faz bem em todas as coisas. Cada palavra que foi proclamada a partir do Evangelho de hoje, nessa pregação, nós precisamos tomar para nós uma comunhão profunda com aquilo que falamos na homilia, de paciência. Deus, Ele tem paciência. Ele sabe que na hora que Ele adentrar o coração de cada um que está aqui, verdadeiramente, muitos serão transformados para transformar. E eu quero te dizer, amado Deus, obrigado por nos escolher essa noite. Obrigado, Senhor. Dia 28 de julho, nós fomos escolhidos a estar ao redor desse altar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O nardo que nós queremos hoje, o perfume que nós queremos oferecer, é o nosso coração grato, é a nossa gratidão. Obrigado, Senhor Jesus, porque do coração de homens e mulheres eu sinto exalar perfume de alegria. Tudo aquilo que talvez você estava procurando nessa noite, você está encontrando. O verdadeiro sentido da palavra paciência. Deus teve paciência com Maria Madalena. Deus sabia que aqueles demônios não nasceram ali. E esse mal não nasceu em você. Esse mal não pertence a você. E você está agora diante de uma proposta incrível. Maria Madalena abraçou a proposta a ela prometida. E eu quero abraçar essa proposta à minha vida. Eu quero que você abrace, que você confie, que você possa agora dizer do fundo da tua alma o quão grandioso é esta presença na sua vida, e que você está escrevendo a sua história também. Maria Madalena escreveu a sua história. Os apóstolos escreveram. Ela viu Jesus e foi anunciar essa felicidade aos apóstolos, apóstola dos apóstolos. E nós, o que nós podemos fazer com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida? O Senhor vive e ressuscitado está no meio de nós. E que você possa se preparar, porque você não viu nada ainda daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Nós estamos já uma boa caminhada. A mim, Roberto está bem mais à frente de uma caminhada que ele já está fazendo e aceitou. E eu posso dizer que ele se surpreende a cada encontro, que ele se surpreende a cada oração. E é assim, Deus vai te surpreender sempre. Ele não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. E o que Ele tem para você vai te deixar impactado. Por isso, abre o teu coração para esse Deus maravilhoso. Que você possa dar aquele sorriso gostoso que há muito tempo você não sorria. Que você possa agora derramar essas lágrimas que há muito tempo você não derramava. Talvez você se acostumou com essa vida que você está tendo, de um casamento que talvez você achou que era o ideal. Não! O Senhor quer entrar aí até lugares aonde parece estar muito bem. Deus não quer que esteja muito bem. Deus quer que esteja extraordinariamente bem. Que Deus possa te ajudar a enxergar aquilo que você precisa melhorar. Que você seja uma mulher ainda melhor do que você está sendo. Que você seja uma mulher mais forte do que você está sendo. Que você seja um homem melhor do que você até aqui alcançou. Não se contente, porque o dom dado é para melhorar.
Nós não podemos nos contentar com aquilo que temos e somos. Deus quer que você faça ainda melhor tudo aquilo que Ele já fez. E se você crer nessa possibilidade, dê uma grande salva de palmas a esse Deus com toda a força. Aplauda de verdade. Aplauda porque Maria Madalena foi uma mulher melhor a cada dia. Desde o dia que saíram aqueles demônios, ela queria mais, ela queria mais, ela queria mais, ela queria mais, ela queria mais. E diga para Jesus: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o Senhor vai te dar muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Eu quero confirmar as palavras desse sacerdote incansável, quando ele falou de Madalena. E aqui tem uma pessoa que tem uma doença incurável, que Jesus quer curar você, mas você tem um pouco da Madalena antiga. Você está vivendo um relacionamento, não é de casamento, mas você tem tido um relacionamento com um homem que não é o seu marido. E vocês, como namorados, têm tido uma vida marital. Por isso que as coisas não deram certo na sua vida. E Jesus quer curar você essa doença incurável. Mas primeiro, faça o propósito de castidade. Valorize seu corpo. Espere a relação sexual para depois do casamento. Aí essa pessoa vai decidir casar com você. Enquanto esse homem tem você todo, sempre quando quiser, para ele está muito bom, mas não para você. Então Jesus quer curar você dessa doença incurável. É um câncer. Mas você vai ter agora a coragem de renunciar ao prazer que você tem nesse relacionamento, até o medo de você perder esse homem. Você até tem medo. Creia, quem se aproxima de Jesus não perde nada, perde o pecado. E Jesus está curando você agora. Se você estiver fazendo esse propósito de tomar uma vida de castidade, você vai embora hoje sem o câncer. Você vai fazer esse teste de sangue, e diante de Jesus Ele vai reorganizar a sua vida por inteira, até a vida financeira. Mas Jesus quer agora de você o passo firme de Madalena, de Maria Madalena. Então diga para Jesus: eu quero. E Jesus vai curar, você vai ter força. E lembre-se, você vai ser feliz. Lembra da palavra de Jeremias 17: maldito o homem que confia no outro homem. Não coloque a sua confiança no amor humano. Você tem medo de perder essa pessoa se você tomar a decisão de viver em castidade. Parece loucura, mas essa é a sua felicidade. É deixar nos pés de Jesus a Maria Madalena velha. É deixar o pecado, é deixar tudo que te prende ao mundo, a prostituição, é deixar a pornografia, é deixar o vício. Diga: eu quero, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Também Jesus tocou você que tinha uma mágoa muito grande, e você precisa deixar nos pés de Jesus agora essa mágoa. Essa mágoa está matando você. Você fica preso ao passado. Maria Madalena deixou nos pés de Jesus o passado. Entrou na casa de Jairo, uma pecadora. Ela foi publicamente perdoada no sacramento da reconciliação. Jesus perdoou ela publicamente. Ela se ajoelhou como uma pecadora e levantou-se como Santa Maria Madalena. Deixa aqui nos pés de Jesus essa mágoa profunda.
Jesus sabe que é difícil, que você foi prejudicado. O que fizeram com você não é certo. Lembre-se, você não está perdoando o erro, você está perdoando a pessoa para você viver. Então diga: Jesus, eu quero perdoar. Fala para Jesus: eu não quero ficar com essa mágoa, Eu não quero ficar com essa ferida que sangra dentro de mim. essa ferida. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. O Senhor tocou você que chegou aqui e descobriu. Você está no início do tratamento de câncer de mama. E Jesus está curando você agora, porque você tinha uma mágoa. E essa mágoa foi o gatilho que acionou essas células de câncer. Essas células que começaram a formar um tumor na sua mama. E você decidiu perdoar. Por isso, eu peço a essa mulher que ela está sendo curada. Você pode até terminar o tratamento, mas já não tem nenhuma célula de câncer mais em você. E você que está fazendo esse tratamento, você em voz alta vai dizer: eu tomo posse da minha cura. Minha irmã, diga em voz alta: eu tomo posse. Diga: eu tomo posse. Amém. O Senhor tocou você que tem uma dor muito grande e não perdoou Deus. Padre Carlos Alexandre, aqui tem uma pessoa que ela já se confessou com o Senhor, mas ela tem uma mágoa com Deus de ter levado alguém querido. Você ficou magoada com Deus. Por que Deus não ouviu a minha oração? Deus, Ele não é o autor da morte, Ele é o autor da ressurreição. O autor da morte é o demônio. Quem abre as portas do paraíso, do Éden, do jardim do Éden, é o divino jardineiro que é Jesus. Por isso, você que precisa perdoar Deus, Deus está sempre certo. Gente, quem somos nós para ficar magoado com Deus? Mas Deus, Ele respeita até o nosso coração magoado. Mas eu peço a você, minha irmã, meu irmão, que diante de uma situação que não se resolvia, você que perdeu muito dinheiro e está numa situação muito ruim, e você ficou brigado com Deus, foi um erro seu, não foi erro de Deus. Você vai dizer: meu Deus, me perdoa. Em voz alta diga: meu Deus, me perdoa por ter ficado magoado contigo. Cura-me, Jesus. Tira essa depressão, tira essa tristeza, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor está tocando você que estava pensando em ir embora. Você sente uma vontade enorme de sair daqui, que termine tudo. Há um demônio que estava atormentando a sua vida. Esse demônio estava há muito tempo atormentando você e causando prejuízos. Tudo na sua vida tem fechado portas. E esse demônio que está querendo tirar você daqui, você está sendo livre agora dessa presença demoníaca. E você que estava sentindo essa repulsa, você ama Jesus, mas dentro de você tinha aquela vontade de ir embora, aquela vontade, uma voz que falava dentro de você: tudo é mentira. Uma voz que falava dentro de você: o que você está fazendo aqui é inútil. E você em voz alta vai dizer: liberta-me, Jesus. Bem alto fala: liberta-me, Jesus. Você está livre desse mal. É o mal que estava causando um atraso na sua vida, atraso em tudo. Obrigado, Jesus.
também Jesus tocou você, para você não olhar mais para o seu passado. Você já cometeu erros e já confessou. Pare de ficar remoendo o seu passado. Você já confessou esse pecado 2, 3 vezes ao sacerdote. Você não acredita que foi perdoada, que foi perdoado. O inimigo faz você duvidar do perdão de Deus. Ora, Jesus perdoou Pedro, que negou 3 vezes. Por que ele não perdoaria você? Ele cancelou o passado daquele ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Por isso, em nome de Jesus, pare de se maltratar, como o ministério hoje cantou. Pare de se martirizar. Pare de ficar remoendo esse pecado. Inclusive uma pessoa que cometeu um aborto, você que um dia cometeu um adultério, você um dia que deu um desfalque, você que um dia cometeu um roubo escondido na sua repartição, no seu trabalho, você que desviou um dinheiro, você que aproveitou uma propina, um dinheiro de corrupção, você que aceitou uma proposta indecente, você aceitou, foi por fraqueza, você vai dizer: eu aceito o perdão de Deus. Em voz alta diga: eu aceito o perdão de Deus, e eu não aceito mais esse demônio de acusação. Em nome de Jesus, saia de mim, demônio de acusação. Meu passado foi lavado pelo sangue de Jesus. Jesus curou também um homem cujo passado, hoje você tem tantas coisas que esse passado atrapalha você. Mas lembre-se daquela palavra que Deus te deu, de Romanos 8, versículo 1. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Quando Deus perdoa, Deus esquece o passado. Como está em Jeremias capítulo 31, versículo 34. O Deus que perdoa e esquece o pecado. Você que fica remoendo o pecado, Deus perdoou. Por isso, se perdoe agora. Se perdoa por aquela decisão errada que você tomou. Diga: eu me perdoo em nome de Jesus. Eu aceito o perdão de Deus. Não vou ficar me cobrando. Não quero ser como Judas. Eu quero ser como Pedro. Judas não confiou no perdão. Pedro se arrependeu. Eu creio no perdão de Jesus. Amém. E sem você perceber, Deus está indo a lugares aonde talvez você nunca imaginou que pudesse ir. A oração, ela revela onde se encontra as dores, as feridas. Quando o Roberto estava ministrando, o Espírito Santo guiando ele por essa estrada, Deus já tinha revelado tudo isso ao coração do Padre. E Deus dizia ao nosso coração: é preciso que a gente não desista. É aquele novelho que está muito bagunçado. Esses dias eu estava distribuindo os escapulários de Nossa Senhora do Carmo no Gama, e tinha uma moça que estava com o escapulário ali, dificuldade de desembolar. Eu falei: fica aqui tentando, não pare. Não, vou levar. Não pare. Parece que não vai conseguir, parece que as coisas não têm sentido. A gente quer sempre desistir. Mas enquanto nós estamos orando aqui, Deus está desatando os nós da sua vida. Amém. Deus está desatando o nó que foi atado na sua infância dos abusos, aquele nó do preconceito que você sofreu, daquele tapa que você acabou recebendo, que até hoje você carrega no coração esse nódulo na tua alma.
Deus está desatando aquele nó, daquele medo de abraçar. Você que tem muita dificuldade em abraçar, Deus está te curando dessa dor que você carrega, e que você gostaria tanto de ser carinhoso, carinhosa, até gostaria de poder fazer aquilo que aquelas pessoas estão ao seu redor, mas sempre você cria um pretexto para poder não abraçar. Mas Deus está te curando daquilo que causou esse trauma. Entrega todos os teus traumas agora na presença de Jesus. Padre, mas eu não sei se eu tenho trauma. Você está rezando para descobrir, porque nós carregamos tantos e tantos traumas sem a gente saber. Nós carregamos tantas e tantas infecções no nosso corpo, só quando a gente faz o exame que a gente vai saber. E você está aprendendo que a oração é para isso. A oração é para a gente descobrir aquilo que nos impede de ser homens e mulheres livres. E você está no lugar certo. Só não pare de buscar. Eu estou com uma pessoa acompanhando ela há mais de quase um mês, que os médicos não descobrem o que está acontecendo com ela. Todos os exames não, totalmente, ela não tem nada, e não tem nenhum diagnóstico que traga aquilo que ela tem, mas Deus sabe. Os médicos não desistem, por quê? Porque eles precisam descobrir, e Deus está falando isso para nós, para que você não desista, para que você não pare, para que você continue orando, pedindo a Deus essa sabedoria, para Ele revelar onde eu preciso abrir-me a Deus, como Maria Madalena se abriu, e Deus a descobriu que ela estava com mais de 7 demônios, e ali Deus deu a ela a sua libertação. E você está passando por esse processo agora também. Você está passando por esse processo de libertação do tabagismo. Você que deseja abandonar o vício do fumo, desse vício que tem acabado com você, e você está pedindo: eu queria tanto, mas de repente eu caio. Você que de fato se vê viciado, e isso eu não posso esquecer, porque foi muito nítido. Deus mostrava que muitas pessoas passaram muito tempo cuidando da estética, cuidando da beleza, cuidando do cabelo, do corpo, mas você se sentia ainda vazio. E Deus está dizendo para que você pare de querer ser aquilo do qual Ele não cobra de você, que muitas vezes você não está satisfeito com aquilo que você é. Tem pessoas que há muito tempo nem se olhar no espelho não se olha, porque passou a vida toda todos criticando e xingando, e apelidos que aprisionaram você a uma imagem que não é sua. Deus te constituiu e te deu a liberdade hoje de você se aceitar. Até uma mulher que estava tendo muita queda de cabelo, você percebeu que está tendo uma queda de cabelo, e você estava com medo, gerando em você uma angústia, uma ansiedade, mas Deus está te dando agora o rompimento dessa ansiedade. Você vai perceber que amanhã, ao tomar banho, você vai ver o seu cabelo se retendo, e você vai ver novamente o seu couro cabeludo voltando àquilo que era, para que você seja aquilo que Deus sonhou para você. Você que percebia que até mesmo nas unhas você estava vendo algumas coisas acontecendo no seu corpo, porque você estava buscando a perfeição. Isso estava gerando em você um desgosto com o seu próprio corpo, com o seu próprio organismo, e você está começando a ter tendências que você nunca teve. Mas Deus está te libertando dessa opressão. Deus está te libertando dessa mania de querer ser perfeita para os homens. Mas Deus já te deu a liberdade, porque você é muito mais do que a estética. Você é aquilo que você é no seu interior, e você está se sentindo leve hoje. Você está se sentindo, e amanhã você vai acordar com uma alegria tão grandiosa. E o Senhor está dando essa graça a muitas pessoas que queriam poder acordar, mas ao acordar está sendo um grande pesadelo para muitas pessoas que estão aqui. Está sendo um peso, você não está conseguindo levantar, e vai acontecer o milagre das manhãs. O milagre é o acordar. Deus está te dando essa possibilidade de começar a reorganizar a sua vida, e você vai acordar disposto, disposta, feliz. Sim, tem como levantar feliz, porque Deus te deu um dia para você aproveitar, e essa graça de Deus está gerando no nosso coração aquilo que o Senhor deseja há muito tempo: filhos e filhas felizes,
pela descoberta de um Deus presente, de um Deus que me ama a imagem, porque foi Ele que me fez. Deus está curando muitas pessoas da sua autoimagem, a imagem que outros construíram para você. Você é a imagem e semelhança do Criador, e eu me amo porque o Senhor me fez com essa imagem, com essa afeição, com essa alegria que estava ocultada dentro de mim. Deus está te dando voltar novamente a ser essa mulher e esse homem feliz por aquilo que você tem no seu interior. Muito obrigado, Jesus Cristo, porque é uma grande libertação no meio de nós. Amém. Muito obrigado, Jesus. Confirmo. O Senhor me mostra inclusive uma pessoa que você não se arrumava mais, não se maquiava mais, não passava um batom. Você é linda, e Jesus está curando você da sua autoimagem. É bonito o que Jesus faz agora em você. E o Senhor está tocando aqui num casal que precisa de um milagre da gravidez. O Senhor está curando tanto o órgão masculino como o órgão reprodutor feminino, curando onde não tem muita ovulação, onde também não tem muitos espermatozoides vivos e móveis. Jesus está tocando em úteros que têm nódulos, cistos, útero policístico, problema de ovário, trompas interrompidas. Jesus está curando aqui em pessoas que tiveram perdas gestacionais. E eu quero pedir que todo o coração, que você agora se abra ao dom da maternidade. Em nome de Jesus está quebrada agora toda maldição que lançaram contra a sua vida por inveja, que não queriam que você fosse mãe, que você fosse pai. Está quebrado agora também todo medo no seu coração de ter filhos, dizendo: o mundo é muito mal, eu não quero ter filho para não ver filho sofrer. Você agora está recebendo o dom de querer filho. Quando Deus manda um filho é bênção para melhorar o mundo. Então, em nome de Jesus, você que deseja muito ser mãe, muito ser pai, você vai em voz alta dizer: eu tomo posse da minha cura. Mais uma vez, eu tomo posse da minha cura. E eu vou receber o meu milagre. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque além de tantas graças proclamadas, o Senhor está fazendo uma obra admirável em tantos corações. Obrigado, Deus, por renovar as forças daqueles que estavam fracos. Vai elevando agora a sua voz a esse Deus maravilhoso. Vai elevando, porque Maria Madalena nunca mais foi a mesma. Ela descobriu a verdade a libertou. Hoje você está descobrindo a verdade. Você está descobrindo a voz de Deus. A semente de Deus plantada no teu coração é mais forte do que o joio. Vai renunciando a esse joio, essa planta maldita que tinha sido plantada no teu coração, esses traumas, aquilo que foi crescendo no decorrer da tua vida, aquele trauma de infância, da adolescência, aquele toque amaldiçoado que atingiu o seu corpo, e você acabou se tornando arredio, agora é a paz e a pureza tomando conta do teu coração. É Deus tocando nos olhos. O Senhor me dava muita imagem de uma pessoa com uma grande tendência à cegueira, e você teve até um diagnóstico do médico, e você ficou com muito medo, porque essa doença levaria você a ficar cego. Eu via muito o Senhor tocando nessa enfermidade, e você pedia ao Senhor, até estava lacrimejando seus olhos, tremendo,
O Senhor está tocando agora nessa sua visão. Pessoas que estavam com dores de cabeças terríveis. E você tem sofrido dores na parte central da tua cabeça. E você já fez vários exames e não descobriu. Até mesmo dores que atingiam a parte do maxilar, sem saber se era problema de mastigação. Essa dor tem te levado muitas vezes a dar gritos. Mas agora você sentiu estralar. Dessa doença e dessa enfermidade. Quer confirmar uma cura que Padre Carlos Alexandre proclamou, de pessoas que estão tendo pensamentos impuros e tendências erradas. Você é uma pessoa que está tendo tendências afetivas fora do plano de Deus. Pede para Jesus curar. Você está tendo tentações, pensamentos impuros, pensamentos ruins, e você tem tido imagens, você tem tido tentações nessa afetividade. E agora Jesus está curando em você tudo que é tendência antiga. Maria Madalena, nos pés de Jesus, perdeu toda a sua sensualidade. Ela não mais se deixou levar pela sensualidade. E Jesus está curando agora a sua afetividade, sua sexualidade. Jesus está curando a sua sexualidade ferida, como o padre falou, ferida pelo passado, ferida por pessoas, pedófilos, pessoas que abusaram, experiências sexuais erradas, experiências de pecado, de malícia. Você está sendo livre agora. Jesus está libertando essa sua sexualidade e afetividade. Quantas vezes você confessava o mesmo pecado e recorria de novo ao pecado, e agora Jesus está curando. Fala para Jesus: cura-me, Jesus. Eu quero levantar-me nova criatura, como Maria Madalena levantou-se, nova criatura. Eu quero levantar sem essas quedas, sem essas fraquezas, sem a afetividade ferida. Não me deixe desviar do teu plano. Pede a Jesus: não me deixa, Jesus, desviar da tua vontade. Coloca dentro de mim uma profunda santidade. E creia, esta oração está surtindo efeito. Essa imaginação maligna, você fica imaginando pecados terríveis, e você começa a ter essas tentações, e Jesus está libertando a sua imaginação. E diga: eu tomo posse, Jesus. Eu creio nessa cura, Jesus. Obrigado, Senhor. E muitas pessoas também, além de estar pedindo por você, você está sofrendo muito por ver seu filho, sua filha, e até mesmo esposa, aquela pessoa que está em meio a essa guerra espiritual. Sim. E você sofre, está desgastado. Isso tem sugado você, sugado a tua alma. Muitas pessoas estão aqui desgastadas por problemas familiares. E o inimigo, sabendo que isso te atinge, acabou atingindo tua vida espiritual, teu emocional. Você tem carregado uma cruz pesadíssima. E isso tem sido para você motivo, às vezes, de desespero, de desistência. E você perguntando: até quando, Senhor? Jesus está aqui para tirar de você essa pergunta: até quando? Ele está aqui para dizer: eu estou contigo. O Senhor está aqui contigo para te levantar. Porque o inimigo sabe aonde você é frágil. O inimigo sabe aonde te atingir. E as pessoas que estão lá na sua casa sabem como te atingir. O inimigo tem usado aqueles que estão lá para te sugar. Tem pessoas que estão sugadas, vieram para esse grupo de oração como uma cana, ali totalmente sugada, querendo desistir, humilhado. Talvez a palavra que vinha era humilhação, mas a palavra de Deus é firme: os humilhados serão exaltados. E essas pessoas usadas por Satanás
está querendo te levar para o mesmo buraco, mas Deus hoje te protege com uma luz inacessível ao mal. Você jamais será atingida agora por aquelas atitudes, e o Senhor é capaz de reverter o mal que existe nela, e é capaz de te levantar o bem que existe em você. Por isso, filho e filha, coragem. Por isso, levante agora o teu coração para esse Deus, porque Ele está te preenchendo do verdadeiro bálsamo, do verdadeiro sustento. Sozinho a gente não consegue, mas Deus está levantando uma legião de anjos para te colocar numa guerra justa da tua casa. Amém. O demônio se levantou, mas o exército do mal se prostra diante do exército de Deus. Amém. E não caias na armadilha de palavras perniciosas, não caias na armadilha de palavras perversas. Em nome de Jesus, teu ouvido será protegido pelas santas chagas de Cristo, para que esse exército de Deus se levante e deponha contra esse mal que se levantou na tua casa. Por isso teu filho não foi arrancado, por isso teu marido não foi arrancado da tua esposa, por isso que aquilo que você queria tanto que saísse ainda não foi retirado, porque o próprio Cristo tinha dito que é preciso tomar cuidado para não arrancar o trigo e o joio. Deus deixará o trigo. Deus, profetize isso: deixe o trigo na minha casa, deixe aquilo que é bom, e o mal saia, e o mal tem que sair, porque o bem sobressairá, e você faz parte desse projeto de Cristo na sua vida. Maria Madalena faz parte do projeto da nossa salvação, porque ela creu, porque ela acreditou, porque ela não é mais aquela mulher prostituta, ela é uma mulher salva pelo poder do sangue de Cristo, e o pecado dela serviu como testemunho e não como motivo de desânimo. O teu pecado servirá como motivo de testemunho e não como motivo de desonra, de humilhação. Liga para esse Deus que sabe o seu número, que sabe quem você é, que não é uma chamada a cobrar, é uma chamada direta, e aplaude esse Deus, porque Ele é a voz do profeta na sua vida. Glória a Deus. Pode aplaudir essa graça, cada bênção que foi derramada nesse lugar, nesse grupo. Pode aplaudir mais esse Deus. Aplauda, aplauda esse Senhor, aplauda esse Deus maravilhoso. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Solte a sua voz. Enquanto eu te adoro, você vai me curar. Erga os braços. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Cura, Jesus. Com toda a unção, canta. Cura, Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Adore o teu Deus. Adorarei. Nada pode calar a voz de um adorador.
E sem eu perceber, sem eu perceber, vou sendo transformado. mais uma vez, Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. e sem eu perceber, Sem eu perceber, vou sendo transformado. e Deus me deu uma visão tão bonita agora. Porque quando Jesus está morto na cruz, Maria Madalena não tira os olhos de Jesus. Para muitos, Jesus estava morto. Para muitos, era o fim. Para Maria Madalena, é uma nova etapa. Ela já tinha experimentado o doce acolhimento de Jesus. Mas chega momentos que parece que Jesus é retirado de novo da nossa vida. E Deus estava falando ao meu coração que muitos de vocês passaram por isso, por uma experiência doce com Jesus. E no decorrer da vida parece que a vida tirou Cristo. Ele foi se afastando, se afastando. E a imagem que eu tinha era aquela mulher de madrugada que não conseguiu dormir. Ela vestindo a sua roupa e ela indo até o cemitério, até aquele túmulo. Só que a imagem que eu tinha não era aquela mulher indo no cemitério, naquele túmulo. A imagem que eu via era Jesus acompanhando ela em cada segundo, em cada momento da vida dela. Ela não via Jesus, mas Jesus via ela. Ela achava que Jesus estava morto, mas Jesus estava do lado dela. Ela achava que tinham roubado o corpo de Jesus, mas Jesus estava prestando atenção em cada detalhe. Jesus estava acompanhando o coração daquela mulher que sofria, aquela mulher que doía, aquela mesma mulher que sofreu a vida toda. Agora ela sofre por amor, não por prazer. Ela agora está sofrendo porque muito amou, e ela está atrás do amor da vida dela. E de repente aquela mulher vê o túmulo vazio e Jesus acompanha detalhe por detalhe. Jesus está acompanhando a vida de vocês detalhe por detalhe. Quando você deita naquela cama, Ele está te acompanhando. Quando você levanta, Ele te acompanha. Quando você vai para o trabalho, Ele te acompanha. Quando você está fazendo tudo, Ele está te acompanhando, Ele está te vendo. E você estava perguntando: Jesus, eu estou aqui. Jesus está falando: eu estou te acompanhando, fica calmo. Eu estou acompanhando cada processo, eu estou acompanhando cada oração, eu estou acompanhando cada levantar, eu estou acompanhando cada lágrima, eu estou acompanhando cada diagnóstico, eu estou acompanhando tudo. Amém. Jesus está nos acompanhando até o momento que Ele vai se revelar, até o momento que Ele olhou para ela e disse: sou eu, Maria, sou eu. E ela disse Rabone, que quer dizer mestre. Ele olhou para ela como se ele dissesse: eu nunca estive ausente, eu sempre estive contigo, eu sempre estive do teu lado. Você é minha filha. Hoje é Jesus que diz: você é o amor da minha vida. Jesus está abraçando cada um no colo, no abraço. Deus está curando uma mulher que tentou tirar a própria vida, pensou em se jogar debaixo do carro. Ele estava contigo naquela hora. Foi Jesus que te impediu de se jogar daquele apartamento, porque a dor estava grande. E um pássaro impediu que você se lançasse daquele lugar. Quando você viu aquele pássaro, você perguntou: o que eu estou fazendo da minha vida? Naquele momento, Deus estava naquele pássaro. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa história. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar vendo cada passo. Obrigado, Papai do céu. Obrigado, Senhor.
Que noite linda. Obrigado por essa noite, Jesus. Que noite linda. Foi para você. Você vai continuar sendo curado em casa. Chegando em casa, não pega celular nem nada. Deita. A cura vai acontecer dormindo. A libertação. A cura vai continuar. A palavra de Jesus, olha aqui.